Recentemente eu publiquei um vídeo sobre Paranapiacaba aqui no canal, em um passeio de bate e volta saindo lá de São Paulo. E eu pensei, por que não voltar e ficar pelo menos uns 2 dias aqui nessa vila tão especial? E eu voltei para a gente poder conhecer um pouquinho mais de Paranapiacaba aqui em São Paulo. Partindo do princípio, Paranapiacaba é uma pequena vila ferroviária construída pelos ingleses da São Paulo Railway no Planalto Paulistano, entre São Paulo e o litoral. A pequena vila, no alto da Serra do Mar, entre São Paulo e a Baixada Santista, era o ponto de conexão dos trens que traziam o café do interior de São Paulo e que seguiam para exportação no Porto de Santos. Essa foi uma das mais importantes ferrovias da história do Brasil. Construída por interesses britânicos, ela teve papel decisivo no escoamento da produção de café do interior paulista até o porto, impulsionando assim o desenvolvimento econômico do país. Paranapiacaba é um distrito que pertence ao município de Santo André e fica distante 50 quilômetros do centro de São Paulo. E dá para chegar até aqui vindo nos trens da CPTM até Rio Grande da Serra, e depois basta pegar um ônibus ou carro de aplicativo até a vila de Paranapiacaba. Outra opção é o expresso turístico da CPTM, que sai da clássica Estação da Luz no centro de São Paulo aos domingos e também em alguns sábados do mês. E se você quiser saber mais da história de Paranapiacaba, assim como passo a passo para chegar até aqui de trem, basta ver o meu primeiro vídeo sobre a vila. O link está aqui embaixo na descrição. E dessa vez eu vim de carro. Para chegar na parte alta da vila, o acesso é por uma ótima estrada, mas para acessar a parte baixa, onde ficava a minha pousada, era preciso pegar um trecho de estrada de terra, que é bastante esburacado. E como podem ver, estava chovendo bastante no dia, algo que é muito comum quando falamos do clima de Paranapiacaba. Na vila, eu me hospedei na pousada Os Memorialistas, que pelo Booking.com parece ser a melhor pousada da vila. Ela fica em um antigo casarão da ferrovia e é bastante confortável, um destaque muito especial para o café da manhã, que é bom demais. Eram tantas opções que eu nem sabia por onde começar. Importante pontuar que isso aqui não é publi, eu paguei para me hospedar aqui. E vocês sabem que eu só recomendo o que realmente vale a pena. E o link para reservar a pousada está na descrição do vídeo. E Paranapiacaba significa lugar de onde se vê o mar em Tupi-Guarani. Mas uma curiosidade é que isso é uma tradução um pouco para os dias de hoje. Porque na época os índios não sabiam diferenciar o que era mar do que era rio. Então a tradução correta seria lugar de onde se vê o rio de águas crespas. Águas crespas era o mar. E uma curiosidade, gente, é que todas as casas são de madeira, tá? A madeira veio da Letônia, as telhas vieram da França e os tijolos usados na base dessas casas vieram de Portugal. Muito interessante, porque a gente está falando de uma época que não existia matéria-prima em abundância para a construção dessas casas aqui, especialmente nessa parte mais no alto da serra. Então a matéria-prima veio toda de fora. E essa aqui é a Avenida Fox, que tem vários cafés, restaurantes, e originalmente essa avenida era onde viviam os maquinistas das composições que formavam o sistema funicular, porque cada rua aqui abrigava um tipo de profissão, né? Existia uma hierarquia aqui em Paranapiacaba. Então essa rua era a rua dos maquinistas e dos foguistas. Essa casa aqui, para mim, é uma das casas mais bonitas, é a Casa Fox. Essa daqui, ó. Ela recebeu esse nome por conta do Daniel Maxson Fox, que foi um engenheiro que ajudou a construir o sistema. E que veio ao Brasil em 1856 para fazer os primeiros estudos da construção do sistema funicular da São Paulo Railway. E essa era uma das casas dos operários, né? Pergunta, vocês morariam numa casinha linda como essa?
E aqui do outro lado da Casa Fox fica o primeiro cinema, né? O primeiro teatro daqui de Paranapiacaba, né? E aqui na frente era a escola, essa outra casa bonita aqui era a escola, aqui era o teatro, né? Aqui é a escola. Esses prédios foram reformados, tá, gente? Eles não são totalmente originais, mas era a escola. Aqui, galpões ferroviários. Olha só que bacana, tem banheiro público. Gente, é muito legal passear aqui em Paranapiacaba. Então, por isso, quando eu vim da outra vez fazer o vídeo para vocês, eu pensei, tá, por que não voltar e ficar uns dias aqui? Aqui nós temos uma antiga composição. Eu acho que esse era um serra-breque. Esse era um serra-breque, que eram as composições que ajudavam a descer e a subir com os vagões, né, no sistema funicular. Existe uma diferença entre locobreque e serra-breque. Eu não sabia quando eu gravei o último vídeo e muitas pessoas gentilmente me explicaram a diferença. Tá? O serra-breque era apenas um freio e foi usado no primeiro sistema funicular. Já o locobreque foi usado no segundo sistema, chamado Serra Nova, que era, na verdade, além dele frear as composições, ele também ajudava a tracionar. Então, para usar durante as manobras, né, ou melhor, para realizar as manobras, ele foi assim fundamental. Então, esses aqui são dois locobreques. E uma das principais características aqui de Paranapiacaba é isso daqui, ó, a neblina, que ela chega a qualquer momento. E agora, por exemplo, estava tudo limpo e a neblina já vem chegando. E assim como ela chega de repente, ela também pode ir embora de repente ou simplesmente durar durante alguns dias. E entre tantas casas históricas, uma certamente se destaca por estar no ponto mais alto da vila. Construída no final do século XIX, o local foi residência do engenheiro-chefe da ferrovia, figura responsável por coordenar toda a operação dos trens. O local ficou conhecido como Castelinho. Da sua posição privilegiada, o chefe da estação acompanhava toda a dinâmica da vila e o funcionamento do sistema ferroviário. Hoje transformado em museu, o espaço preserva móveis, objetos e ambientes originais, permitindo ao visitante mergulhar um pouco no cotidiano de quem viveu ali. Cada sala revela um pouco da história, do trabalho e das relações sociais que moldaram Paranapiacaba. Olha só, gente, isso aqui é um pequeno museu, o Museu das Maquetes, onde eles mostram o processo de criação, de construção dessas casas daqui de Paranapiacaba e também do processo de restauro e conservação dessas casas promovido pela Prefeitura de Santo André. É bem interessante, eu vou mostrar um pouquinho dele para vocês. E aqui tem mais casinhas, olha que lindas essas daqui, muito bem cuidadas. Tem algumas casinhas dessas que são hospedagens, são pousadas, tá? Tem uma ali atrás que é a Associação das Bruxas. Tem essa associação aqui em Paranapiacaba, inclusive tem o Festival das Bruxas que acontece aqui uma vez por ano também. E aí é nesse galpão aqui que chega o expresso turístico da CPTM. Portanto, se vocês vierem fazer o passeio de fim de semana
Aqui em Paranapiacaba, vindo no Expresso Turístico da CPTM, é aqui que vocês vão desembarcar e é aqui que vocês vão embarcar de volta para São Paulo. E uma curiosidade é que esse galpão ele foi reformado para poder receber o Expresso Turístico, mas antes disso ele era usado para fazer manutenção nas locomotivas que operavam aqui. Olha só que interessante, isso daqui é uma rotunda, a locomotiva entra aqui, né? E eles giram isso aqui para a locomotiva voltar nesse sentido. E aqui dentro, né, é o galpão onde os trens turísticos chegam aqui em Paranapiacaba. E essa ponte aqui, essa passarela, ela foi construída em 1899. E esses cabos de aço que a gente está vendo aqui, olha, que sustenta essa passarela, são os mesmos que eram usados no funicular, né, para puxar, para tracionar, né, puxar os vagões, né, que subiam e desciam a serra antes da construção da nova estrada de ferro. E aqui, desse ponto, a gente vê de onde saía a antiga ferrovia que descia a Serra do Mar, bem desse ponto aqui. Aquela ali é a primeira casa de máquinas, hoje é um museu, e daqui que saíam as locomotivas. Então, vamos descer agora para mostrar para vocês o Museu do Funicular. Eu já mostrei esse museu no primeiro vídeo, mas vou mostrar novamente aqui caso vocês ainda não tenham visto esse vídeo. Custou R$14, tá? Eu paguei no cartão. Legal porque quando eu vim aqui da outra vez, há uns 2 anos atrás, o pagamento era só em dinheiro. Hoje em dia já aceita cartão. E aí seguimos por aqui. Ali na frente é o Museu do Funicular. Essa construção aqui na frente era a primeira casa de máquinas que tracionavam os vagões. Por quê? Naquela época não existiam locomotivas que tinham força suficiente para puxar os vagões subindo ou descendo a serra. Então eles tinham um equipamento que servia mais para frear os vagões, e os vagões eram puxados por cabo de aço. O mesmo cabo que eu mostrei lá em cima para vocês, que é o cabo que eles usaram para construir a estrutura de suporte ali da passarela. E esse aqui é o museu, tá? A máquina que puxava os vagões chamava locobreque. E se eu não me engano, esse aqui é um locobreque. Sim, esse aqui é um locobreque. Olha só que interessante isso daqui. O logo da São Paulo Railway ficava bem aqui. Bem interessante. E essa está bem preservada. E aqui um dos vagões de passageiros que descia aqui o sistema. Olha só que interessante, gente. Era tudo de madeira mesmo, olha só. Madeira, 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 madeira. Só o chassi mesmo que era de ferro, né? As rodas aqui. Olha só. Agora é uma pena, né? Poderia ser restaurado isso daqui, né? Tá cheio de mofo, de lodo ali em cima, né? Isso aqui é patrimônio. É um patrimônio nosso isso daqui. Tudo... Nossa, muito podre isso daqui, né? Mas vamos levar em consideração também que isso aqui é de 1800 e bolinha, né? Tem mais de 100 anos essas composições. Então, sobreviveram até aqui. Seria legal se fossem restauradas, né? Fossem melhor cuidadas. No meu primeiro vídeo, eu recebi uma enxurrada de comentários sobre o mau estado de conservação do acervo do museu. E teve gente culpando até quem não tem nada a ver com isso. Para vocês entenderem, o Museu Tecnológico Ferroviário do Funicular de Paranapiacaba é administrado e mantido pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Inclusive, é ela que cuida de alguns trechos turísticos, como o trem de Guararema, também no estado de São Paulo. Portanto, cabe à BPF a responsabilidade pela conservação do museu. E se isso não está acontecendo, qual seria a razão? Falta de verbas ou desinteresse? Fica aqui a reflexão. E aí, deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui é uma das casas de máquinas. Olha só.
o tamanho dessas engrenagens. E era isso daqui, gente, que puxavam os trens. Tá? Olha o cabo ali, ó, o cabo de aço aí, tá vendo? Era isso aqui que puxava os trens. Muito interessante, né? Essa era apenas uma das casas. Existiam outras 3, se eu não me engano, ou 4 serra abaixo. Ó, e aqui dentro tem alguns carros, tá? Esse carro aqui era o carro fúnebre. Sim, é isso mesmo que vocês estão imaginando, tá? Deixa eu ver se tem o ano dele aqui. Fabricado em 1907. É o carro fúnebre. E aqui na frente tem outro vagão também, bem especial. Tem uma locomotiva aqui, olha só, que linda. Lembrando que essas locomotivas, elas não desciam a serra. Elas vinham de Jundiaí, paravam aqui, e aqui eles trocavam para o serra-breque, né, ou locobreque. E esse vagão aqui, não dá para ver, porque ele já perdeu a identificação dele. Mas era um vagão presidencial. Olha só. Tá aqui no meio da umidade, no meio da infiltração. Não tem nada identificando, mas é um vagão presidencial esse vagão. Tem um pedacinho da história do Brasil aqui no meio dessa umidade toda. Agora, é um lugar que, assim, honestamente, parece que vai desabar a qualquer momento. Olha isso, a quantidade de buracos no teto. Não sei nem se é seguro estar aqui, né? Mas é muito interessante ver tudo isso. Olha só, ali na frente, outro pedaço ali, outra engrenagem daquelas gigantescas ali, olha, que serviam para tracionar os carros serra abaixo. Porque daqui dessa portinha para baixo, eles já desciam, né? Já desciam direto até o litoral. No segundo dia, fomos fazer uma trilha. Paranapiacaba é famosa pelas trilhas em meio à Mata Atlântica. Inclusive, é lá que fica a famosa trilha do funicular, que é proibida, já que percorre antigos trilhos, pontes e túneis do sistema funicular, que estão abandonados desde o começo dos anos 80. Mas existem trilhas legalizadas que podemos fazer com os guias credenciados, como essa aqui, que é a Trilha do Mirante. Onde sempre está passando água. Quanto mais verdinho tiver, mais escura, melhor tá essa água. Se ela tiver assim, num verde claro, alaranjada, tom salmão, rosado, essa água tem algum tipo de contaminação. Eu fiz a reserva no escritório de turismo ambiental, no centrinho da vila, e custou R$50 por pessoa. Começamos a trilha às 10 da manhã, e a caminhada até o mirante, de onde temos a vista panorâmica do mar, leva cerca de 1 hora. Em meio à densa Mata Atlântica da Serra do Mar, a Trilha do Mirante é uma experiência de conexão com a natureza. O caminho cercado por árvores altas e vegetação abundante revela aos poucos a riqueza de um dos biomas mais preservados do Brasil. Mas se existe algo em Paranapiacaba que não podemos contar é com as boas condições climáticas. No meio da trilha fomos tomados pela neblina constante e chegando ao mirante, não vimos nada. Algumas pessoas podem se frustrar, mas só a experiência de percorrer essa mata já valeu muito a pena. Mas no fim do dia, fica a vontade de voltar para ter a bela vista de cartão postal lá de cima, de onde podemos avistar o mar. E depois da trilha, era hora de quê? De alimentar a capivara que vive dentro de mim. Reservamos uma mesa no restaurante da pousada onde nos hospedamos, que é considerado o melhor da vila, mas recomendo fazer a reserva, já que é bastante concorrido. E você pode fazer a reserva pelo Instagram. Primeiro veio um aperitivo com salaminho, pão e azeitonas. De entrada, veio uma sopa que estava deliciosa. Em seguida, uma salada. Só até aqui eu já estaria muito satisfeito.
mas ainda tinha mais comida pela frente. O prato principal foi uma costela suína com geleia de cambuci, uma frutinha típica da região, e arroz negro que estava absurdamente bom. E de sobremesa, um mousse de cambuci. E o preço deste menu completo é de R$ 150 por pessoa, fora as bebidas, e valeu muito a pena. O que vocês acharam? E à noite fomos fazer um tour guiado que conta as lendas de Paranapiacaba, e tinha uma galera que veio de São Paulo só para fazer este passeio, e as bruxinhas estavam bastante empolgadas. Mas o prédio original, ele foi uma garagem de locomotivas, tá? Então os maquinistas chegavam com suas locomotivas, eram 3 portas aqui igual ali na frente, né? É que hoje fizeram a plataforma ali de São Paulo. Eles estacionavam as locomotivas aqui, né? E para eles tinham que fazer alguma manutenção, né? Se tinha que limpar, então eles estacionavam essas locomotivas aqui nesse local. O tour custa R$ 70 e ele não é feito com frequência. Nós descobrimos esse passeio só no dia, mas vocês podem seguir o perfil oficial de Paranapiacaba no Instagram, que lá eles divulgam a agenda de todos os passeios e trilhas que são realizados na vila. Neste passeio percorremos algumas das ruas principais e o ponto final é a visita noturna ao castelinho, tudo à luz de velas. E assim eu finalizei esse fim de semana super especial em Paranapiacaba, um lugar que eu tenho muito carinho. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante pro Vão na Janela, siga o canal caso ainda não sigam e até o próximo vídeo.